Olá, começa agora o Rumos e Desafios Eleições 2018. O candidato de hoje tem 40 anos, é cientista político e candidato ao Senado pelo Partido Socialismo e Liberdade. Daniel Cara, seja bem-vindo. Olá, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Você tem uma longa trajetória já de política estudantil desde a infância, né? Mas é a primeira vez que você concorre a um cargo eletivo. Por que a opção agora e por que a opção pelo Senado? Eu milito no Congresso Nacional como sociedade civil há 12 anos e tenho uma extensa militância em defesa da educação, militei com segurança pública, já trabalhei com empresas e responsabilidade social, ou seja, eu sempre fui um ator político. Mas nesse momento em que o Brasil vive uma crise institucional absoluta, em que nós temos um enorme problema de desemprego, ou seja, a economia não consegue dar respostas às necessidades da população, que nós temos uma crise na saúde pública, uma crise na segurança pública e, principalmente, nós temos um país que não considera como prioridade a educação, a ciência e tecnologia, que são minhas pautas, que eu dediquei maior tempo da minha vida, que são minhas grandes paixões, aquilo que eu acredito que é o motor para o desenvolvimento e para a justiça social, porque não basta ter desenvolvimento, é preciso ter justiça social. Eu decidi me candidatar nessa eleição. E a escolha pelo Senado é porque eu conheço aquela casa como a palma da minha mão, assim como conheço também a Câmara dos Deputados. Como é que tem sido essa militância como sociedade civil? Essa é uma militância extremamente prazerosa. Eu coordeno a campanha nacional pelo direito à educação, que é a principal rede no Brasil em defesa do direito à educação. Eu tenho também um trabalho que é articulado internacionalmente, então com a América Latina, a África lusófona, os países africanos que falam língua portuguesa. Milito também em nível internacional, participei de praticamente todos os fóruns mais importantes das Nações Unidas, da Organização dos Estados Americanos. Ou seja, eu tenho uma militância na sociedade civil que teve muitos resultados, mas ela tem um limite, que é o limite institucional diante de um país que vive uma crise política e que essa crise política precisa de renovação, mas não pode ser uma renovação irresponsável. Tem que ser uma renovação com pessoas que conhecem o Congresso Nacional e com ética conseguem caminhar pelo Congresso Nacional, gerando de fato benefícios para a população brasileira. Então essa que é a ideia, esse que é o caminho. Praticamente toda a chapa majoritária do PSOL aqui no estado de São Paulo, você, a Lisete, a outra candidata ao Senado, é de educadores, é formada por educadores. Vai ser essa, principalmente, o teu trabalho vai ser esse o foco, né? Esse é o foco mais explícito no meu caso e no caso da Lisete, que militamos na área de educação efetivamente, né? A outra candidata ela tem uma pauta mais vinculada à causa feminista, o que também é super importante. A educação ela é nosso carro-chefe, a nossa prioridade, porque a gente, de fato, acredita naquilo que está posto na Constituição Federal. A Constituição Federal, no artigo 6º, quando ela fala sobre os direitos sociais, ela coloca a educação em primeiro lugar. A ordem não é alfabética, ou seja, a educação é interpretada como um direito que abre porta para os demais direitos. Ou seja, a educação é fundamental para a garantia da saúde, para a garantia da cultura, para a garantia do trabalho, para a garantia da ciência e tecnologia, para a garantia do desenvolvimento econômico, até mesmo da mobilidade urbana, que é outro direito social. Então, a gente acredita que a educação deve ser o carro-chefe para o desenvolvimento do país. A falta da educação é a fonte de quase todos os nossos problemas, né? E a educação é a solução deles todos também. Exato. Paulo Freire, que é a nossa grande inspiração, né, o patrono da educação brasileira, Paulo Freire dizia com muita propriedade que a educação sozinha não tem a capacidade de transformar a sociedade, mas sem ela tampouco a sociedade se transforma. Agora, só a educação não é suficiente. A gente precisa de educação e ciência e tecnologia. Para você ter uma ideia, o Fundo Monetário Internacional, que não é nenhuma organização progressista, pautada pela perspectiva do crescimento econômico, o Fundo Monetário Internacional soltou recentemente um relatório em que ele mostra que 0,4% do PIB investidos em ciência, tecnologia e inovação geram um crescimento econômico num ciclo de 10 anos de 5% do PIB. Ou seja, você investe 0,4% e ganha 5% do PIB em crescimento. Essa é uma medida que certamente o Brasil precisa analisar. E quando a gente observa que o Museu Nacional, que era uma casa da ciência brasileira, da história, um patrimônio cultural brasileiro, foi destruído por um incêndio. O Museu da Língua Portuguesa, recentemente também, alguns anos atrás, também destruído por um incêndio. Memorial da América Latina. Memorial da América Latina.
Quando a gente observa, por exemplo, que quase que o governo Temer inviabiliza a pós-graduação cortando recursos na CAPES, que eram cursos para bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado. A gente observa que o Brasil ignora a importância da ciência e tecnologia, ignora a importância da educação. É isso que a gente quer mudar no Senado Federal. A gente, quando pensa em ciência e tecnologia, em inovação, pensa em universidade para frente. De que forma que é possível incluir isso daí até na formação básica, já nas crianças? Nossa, essa é uma pergunta deliciosa. Eu tenho um trabalho chamado Custo Aluno Qualidade Inicial, que é de autoria da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, mas eu participei aí por longos anos do estudo. A gente calcula que toda escola pública tem que ter professores bem remunerados, com política de carreira, número adequado de alunos por turma, mas todas as escolas precisam necessariamente ter bibliotecas, laboratórios de ciências, laboratórios de informática, quadra poliesportiva coberta, internet banda larga, alimentação e transporte escolar. O laboratório de ciências é a base da formação científica de qualquer país. Você não forma um cientista na graduação, na universidade ou na pós-graduação. Você forma um cientista na educação básica. Quando você incentiva a criança a ter criatividade, quando você incentiva a criança a ter vontade de descobrir as coisas. A criança é muito mais curiosa do que os adultos. E essa curiosidade é a curiosidade que tem que ser incentivada para a formação de novos cientistas. Eu tenho recebido muito apoio dos divulgadores científicos, que são jovens que falam sobre ciência no YouTube. Alguns deles têm milhões de seguidores. Isso mostra que a população tem interesse com a ciência e que a política precisa respeitar a ciência. Eu faço, inclusive, parte, a Folha de São Paulo fez uma matéria sobre isso, eu faço parte da bancada da ciência e eu sou o único candidato nacionalmente que represento a bancada da ciência. Educação, que era chamado pré-escola antigamente, esses 3 primeiros anos de vida da criança, eles são fundamentais, né, para formação. Eles não são mais obrigatórios, mas qual é a importância que você vê em que as crianças já sejam estimuladas nessa fase da vida? Exato, e essa é uma questão que é importante aqui para a Baixada Santista e para toda a região. O que acontece é que a creche, a etapa da creche, que é uma etapa fundamental para o desenvolvimento da criança, uma criança que faz a creche, que é a educação do 0 aos 3 anos, ela normalmente tem muito mais chance, isso tem vários dados, inclusive econométricos, de chegar à universidade do que uma criança que não fez a creche. Hoje, nenhuma outra etapa é mais desigual do que a creche. Os mais pobres têm muito menos acesso à creche do que os mais ricos. Mais até do que a universidade. Olha que dado estarrecedor. A desigualdade na educação começa no berço. E isso a gente precisa mudar. Qual que é a alternativa que a gente apresenta como candidato ao Senado Federal? Os senadores eles têm a possibilidade de editar emendas parlamentares. No nosso programa, na nossa intenção de ocupação do Senado Federal, o nosso objetivo é fazer com que boas emendas parlamentares sejam transferidas para municípios paulistas que precisam de acesso à creche para garantir que a população tenha acesso a essa etapa que é decisiva para o desenvolvimento das crianças. Sem dúvida. Queria aproveitar que nós estamos nessa pauta da educação, fazer esse primeiro bloco todo sobre o tema e pegar a tua opinião sobre algumas questões relativas a isso, como reforma do ensino médio. Reforma do ensino médio, é preciso reformar o ensino médio, porque ele não está bem. Aliás, a educação inteira do Brasil precisa ser reformada. A gente aprovou o Plano Nacional de Educação, que é para garantir essa reforma. Você é o responsável pelo plano de governo na área da educação do candidato à presidência Guilherme Boulos também, né? Exato. Acho que tem a ver com isso também. Do Boulos e também participei na construção do programa da Lisete. A gente quer reformar o ensino médio, mas não como o Temer reformou, que estragou o ensino médio, tornou o ensino médio mais caótico do que ele já era. Então a gente quer agora fazer uma reforma que seja uma reforma positiva com consenso social. O Brasil não adianta mais ficar na polarização que não gera qualidade de vida. Precisa enfrentar questões. Existem divergências de opiniões, mas essas divergências precisam ser canalizadas em busca do bem comum. Então, é preciso uma reforma do ensino médio, não essa que está aí pelo governo Temer. Qual é a reforma que você propõe? A reforma que a gente propõe é a reforma pautada no Plano Nacional de Educação, que representa a melhoria da infraestrutura das escolas, melhoria das condições de trabalho para os professores, mas essencialmente uma rediscussão sobre aquilo que é ensinado para os estudantes. Os estudantes que ocuparam as escolas deram uma aula de o que eles querem para a pedagogia. Qual é a pedagogia que eles querem? Eles querem uma pedagogia que seja viva, eles querem uma aula que faça sentido,
que os professores fiquem menos preocupados com a lousa e fiquem mais preocupados com o diálogo, com a construção do conhecimento. Eles querem ser felizes no processo de aprendizagem. A boa notícia é que o Anísio Teixeira, um dos maiores pedagogos da história do Brasil, dizia isso na década de 30. Ou seja, se a gente retomar Anísio Teixeira, retomar Paulo Freire, a gente vai atender os interesses dos jovens. Os jovens e as crianças mudaram, a educação precisa ser diferente para essa geração que já cresce com tablet, com tecnologia muito presente na vida delas? Ah, sem dúvida, né? Todas as gerações, elas têm mudanças, né? A educação, ela tem que ser uma política viva, que tem que se adaptar à sociedade e, ao mesmo tempo, tem que transformar a sociedade. Eu quero uma educação, por exemplo, para o meu filho, que coíba as práticas discriminatórias da sociedade brasileira, que procure fazer com que a sociedade seja mais justa. E, nesse sentido, é preciso adaptar a educação brasileira. A educação brasileira, hoje, ela tem pouco sentido para os jovens, ela tem pouco sentido para as crianças. Ela é chata, ela é antiquada, tem pouca ligação com a vida tradicionalista. prática, com a vida real da pessoa. Tem né? pouca ligação com a vida real e ela precisa incorporar, sem dúvida nenhuma, as tecnologias de informação. Agora, isso não pode ser uma panaceia. Achar que só colocar um tablet na escola soluciona o problema é um equívoco. É preciso ter tablet, é preciso ter internet de banda larga, mas é preciso fazer com que o professor tenha um currículo vivo que tenha capacidade de fazer bom uso desses instrumentos tecnológicos. A gente não pode brigar com a tecnologia, nem pode brigar com a geração de crianças e jovens. A gente tem que fazer com que essas questões colaborem para o processo de ensino-aprendizagem. Uma das polêmicas mais recentes ligadas à área da educação é o da escola sem partido. Sim. Como desenvolver pensamento crítico sem correr o risco, se é que não se deve correr o risco, da ideologia do professor influenciar o pensamento dos estudantes? Bom, em primeiro lugar, eu sou totalmente contrário à escola sem partido, e tem um motivo. Escola sem partido, que é uma escola sem educação, uma escola que não seja pautada pela apropriação da cultura, pelo pensamento livre, pela liberdade de cátedra do professor, ou seja, um professor não vai dar uma boa aula se ele tiver uma mordaça na sua boca. O professor ele tem que ter a capacidade de poder lecionar e construir a sua aula com liberdade para que ela seja uma aula viva, que faça sentido para os estudantes. Agora, nenhum professor pode ser um doutrinador. Aliás, o próprio Paulo Freire, que é muito atacado pelo movimento Escola Sem Partido no livro Pedagogia da Esperança e também no Pedagogia da Autonomia, ele diz claramente que nenhum professor pode ser um doutrinador. Só que o professor ele não pode ser neutro. E esse é um aspecto importante. Por quê? Eu, como professor, por exemplo, eu não posso ser neutro diante das injustiças sociais brasileiras. Eu tenho que fazer com que na escola esse tema das injustiças seja pautado. A injustiça contra as mulheres, a injustiça contra os negros, a injustiça contra a população LGBT, por um motivo simples. Os alunos sofrem discriminação também na escola. E quem sofre discriminação não aprende. E professor discriminado também não consegue lecionar. Então, a gente tem que ensinar na escola, efetivamente, que todos devem ser respeitados. E que o respeito mútuo tem que ser a base da nossa sociedade. Essa não é uma posição de neutralidade, por exemplo. Essa é uma posição correta e corajosa. O Escola Sem Partido critica essa posição. Ele considera que é preciso manter a sociedade brasileira tal como ela é hoje. Racista, homofóbica, sexista, uma sociedade classista com preconceito entre ricos e pobres. E não é essa sociedade que eu quero. Eu quero transformar a sociedade brasileira. É por isso que eu sou um ator político, é por isso que eu sou candidato ao Senado. Para transformar a sociedade brasileira. Para fazer com que seja uma sociedade para todos, uma sociedade melhor. Perfeito. Esse é Daniel Cara, candidato ao Senado pelo Partido Socialismo e Liberdade. O Rumos e Desafios volta depois do intervalo. Até já. Rumos e Desafios está de volta. Hoje a gente conversa com Daniel Cara, candidato ao Senado pelo PSOL. Daniel, última pergunta sobre educação propriamente dita. Sempre que se comenta sobre esse tema, vem à tona os modelos de sucesso lá de fora. Não, porque a educação da Finlândia é que é legal, a educação do Japão é que... Esses modelos funcionariam aqui no Brasil? Olha, nenhum modelo funciona transportado de um país para outro, claro. né? Até porque a Finlândia, que é um país que eu não conheço pessoalmente, mas tive muito contato com os gestores da educação da Finlândia, com ministras e secretários de educação da Finlândia. A Finlândia é um país que é menor do que alguns bairros, né, daqui da Baixada ou de São Paulo, né, da capital. Então é um país que é muito, muito pequeno, extremamente gelado, tem uma outra cultura, uma mistura entre eslavos e vikings, né?
Mas a Finlândia utiliza como referencial pedagógico dois grandes autores brasileiros, o Paulo Freire e o Anísio Teixeira. Então a Finlândia não copiou, mas incorporou aquilo que a gente produziu de melhor em termos de educação. Muitas vezes eu ouço aqui no debate público brasileiro criticarem o Paulo Freire, mas o sistema finlandês, que é o melhor sistema ocidental de ensino, tem essa matriz. O Japão eu não conheço pessoalmente, mas estive na Coreia do Sul, que é outro grande sistema. A Coreia do Sul ela mostra, como uma inspiração, os sistemas de ensino do exterior devem nos inspirar, não servir como modelo para a gente importar. Mas como inspiração, a prioridade à educação é absoluta na Coreia do Sul. O segundo e o terceiro cargos mais importantes são exatamente o ministro da Educação e o presidente do Instituto de Educação para a formação de professores, logo abaixo da presidência da República. Investimento no futuro, né? Essa é uma prioridade que a gente deveria copiar. Ciência e tecnologia. Na década de 70, Brasil e Coreia do Sul estavam no mesmo patamar. Hoje a Coreia do Sul está muito à frente do Brasil. Então a gente precisa, nesse sentido, inspirar, trazer como uma inspiração esses modelos, mas não no sentido de copiá-los, né? E eu acredito que Coreia do Sul e Finlândia são boas inspirações, não como modelos, mas como experiências, em alguns sentidos, que nos trazem boas lições. Por que o Paulo Freire funciona melhor na Finlândia do que aqui? Porque na Finlândia leram Paulo Freire. Olha, a coisa mais triste, coisa mais triste de se dizer aqui numa TV, mas a realidade é que no Brasil poucas pessoas leram Paulo Freire e poucas pessoas leram Anísio Teixeira. Se a gente sair daqui Comentam agora... pelo título, né? Exato. Se a gente sair daqui agora e for numa livraria procurar Paulo Freire e Anísio Teixeira, Paulo Freire a gente encontra. Mas Anísio Teixeira certamente não. E era um gênio da educação, um gênio da pedagogia. Em termos de gestão educacional, eu acho até que em alguns aspectos ele avança em relação ao Paulo Freire, ele está mais à frente. E o Anísio Teixeira sequer é lido no Brasil. Além da área da educação, quais vão ser as tuas outras prioridades no Senado? As prioridades elas estão vinculadas à qualidade de vida do povo. Então a questão do emprego é uma prioridade absoluta. A questão da segurança pública, que é um tema nacional e que precisa ser tratado de forma nacional. A União, o governo federal, inclusive, deve priorizar a questão da segurança pública como uma política de inteligência. Falta inteligência na gestão da segurança pública brasileira. Instrumentos que são utilizados em outros países, de geoprocessamento, de deslocamento de corporações policiais, aonde é mais preciso ter policiamento, isso pode ser feito em parceria com o governo federal. E o terceiro ponto, a questão da saúde, que é uma calamidade. A gente tem um programa de saúde que fez um estudo econométrico de todo o estado de São Paulo para ver o que cada cidade de São Paulo precisa para garantir uma saúde de qualidade, por meio de emendas parlamentares. E a gente chegou à conclusão aqui para a região que é preciso equipar as unidades básicas de saúde com estrutura para a realização de exames. O maior problema que nós temos, aqui em São Paulo inteiro, mas aqui na Baixada é bem grave, é que os hospitais ficam superlotados porque as pessoas têm que fazer tudo nos hospitais. E o exame pode ser feito na unidade básica de saúde. Então essa é uma medida bem prática que vai fazer muita diferença no acesso à saúde e na qualidade de vida da população. Não pega fila, tem o diagnóstico mais rápido, começa o tratamento mais rápido também. Isso é central para a garantia de uma saúde de qualidade. Então a gente vai trabalhar fortemente nessas áreas: economia e emprego, a questão da saúde pública e a questão da segurança pública também, além da educação, ciência e tecnologia. Economia e emprego. São Paulo perdeu protagonismo nos últimos anos. Muito. Ainda é a locomotiva, como se falava, Sim. mas muito menos do que antes. De que forma que se recupera isso? Olha, você traz uma questão importante. São Paulo perde protagonismo industrial ano a ano, o Brasil inclusive, porque São Paulo era a locomotiva industrial do país. E aí o Brasil vai perdendo... Desacelerando, os vagões desaceleram também. Desaceleraram, né? Gravemente. Aliás, nem tem mais vagões, né? Aliás, a gente não investe em ferrovia, que já seria um caminho muito melhor para a industrialização. Mas o Brasil perde espaço na indústria mundial e está perdendo espaço para a agricultura. Boa parte dos produtores agrícolas brasileiros estão indo para Paraguai, Bolívia e, em alguns casos, chegam até ir para a Argentina estabelecer novas linhas de negócio. Isso mostra que o Brasil está se tornando um país inviável. Um país com o porte do Brasil, com 200 milhões de habitantes, não pode ser um país que dependa só da agricultura e ainda está perdendo essa agricultura, está perdendo fronteiras no agronegócio.
Tem que mudar a matriz do agronegócio, tem que investir mais na agricultura familiar, que é a que produz mais e que produz melhor para o mercado interno. É preciso retomar a industrialização. E para retomar a industrialização é preciso decidir qual é a indústria que a gente vai colocar foco. E aí tem que ter ação do Estado. O Brasil tem uma capacidade enorme de nanotecnologia. O Brasil pode entrar agora fortemente no bonde da história em relação à indústria 4.0, que é da impressora 3D. O Brasil pode ser uma referência mundial na produção naval e na produção de aviões, e agora, recentemente, está num processo de privatização da Embraer, que é um equívoco, é um crime com o interesse nacional que está sendo cometido pelo governo Temer. Ou seja, existem oportunidades, mas é preciso ter investimento. E o estado de São Paulo é o único estado que tem hoje, nesse momento, capacidade industrial que está inoperante para retomar esse processo de industrialização. Isso significa emprego. Indústria significa obrigatoriamente emprego. E é emprego de qualidade. É emprego que faz diferença na renda das pessoas e na perspectiva de vida. Porque a indústria ela não pode ser desregulamentada, como acontece com a desregulamentação da CLT. A indústria ela exige uma regulamentação porque você tem que ter previsibilidade em relação à produção. Então você precisa ter um trabalhador que receba mais e que tenha direitos trabalhistas. Esse é o caminho, é retomar a industrialização. É isso que a gente defende. E é isso que a gente vai levar para o Senado Federal. E é impossível pensar em indústria sem pensar em inovação e pesquisa, que São Paulo também sempre foi líder. São Paulo é líder ainda, mas precisa de mais fomento ainda, né? São Paulo é líder e tem perdido, não liderança, porque o nível todo do Brasil está caindo muito fortemente, mas São Paulo tem perdido relevância na produção de pesquisa internacional, no nível internacional. Nós temos as 3 melhores universidades do país, USP, Unesp e Unicamp, em termos de universidades gerais. Aí tem o FRJ, no Rio de Janeiro, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, quer dizer, tem outras ilhas de excelência, mas São Paulo tem 3. E São Paulo e a FAPESP, né, o órgão que faz o amparo à pesquisa, o Fundo de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, estão sendo sucateados e tendo um forte desinvestimento. Então a gente vai ter que retomar isso, e o governo federal, isso é uma coisa que tem que ter clareza. O governo federal tem que olhar para São Paulo não como um rival, e muitas vezes olha para São Paulo como um rival. A União tem essa relação com São Paulo. A relação de São Paulo com o Brasil é uma relação que precisa ser revista desde a Revolução de 32, e ela nunca foi revista. São Paulo ganha economicamente e perde politicamente ano após ano. A gente precisa fazer com que São Paulo tenha consciência que faz parte do Brasil e que pode colaborar com o Brasil, mas é preciso que a União também tenha clareza que é preciso investir em pesquisa em São Paulo e São Paulo ter comunicação com outros estados. Por exemplo, eu sou um grande defensor de que a USP tenha campus em outros estados do Brasil, né? Tem campus em relação à questão oceanográfica, tem estabelecimentos da USP espalhados pelo país. Mas é preciso aumentar esse grau de interação. É menos arrogante, porque a postura de São Paulo é muito arrogante, isso tem que mudar, e tem que ser mais colaborativa, e tem que ser colaborativa dos dois lados. Perfeito. O cenário ideal para você no Senado seria você ser eleito, o Boulos ser presidente, a Lizete está no governo. No caso disso não acontecer, como vai ser tua postura como senador, por exemplo, no caso de um presidente de oposição? Olha, o que eu acho que o trabalho parlamentar, eu acompanho o trabalho parlamentar influindo sobre várias matérias, o piso do magistério, o Fundeb, lei das cotas, lei do petróleo para a educação, Plano Nacional de Educação. O trabalho do parlamentar tem que ser um trabalho de argumento. O Brasil tem um debate público de baixíssima qualidade. A maior parte das vezes o debate público é baseado em polarizações e radicalizações que não levam nada a lugar nenhum. Tem que ter radicalidade, mas no argumento, na proposição. Então, por exemplo, tem que ter uma reforma da Previdência, mas não pode ser reforma da Previdência do Temer, que prejudica os mais pobres. Tem que ter uma política de saúde. Não pode ser uma política de saúde que beneficie os planos de saúde, como o Temer tem feito também. Tem que ter uma política de educação. Tem que ser uma política de educação para fazer com que a escola pública seja a escola de todos, não só dos mais pobres, dos menos favorecidos, mas tem que ser a escola que atenda a todos os cidadãos. Universidade pública tem que ser para todos. Eu acredito no poder do argumento, eu acredito na capacidade de estudo técnico, eu acredito que o Senado Federal e a Câmara dos Deputados devem decidir menos com o fígado e mais com a cabeça. E tem que colocar no coração o povo brasileiro. Então esse é o caminho que eu vejo que seja o caminho, de fato, promissor para a gente desenvolver esse país. E precisa ter uma questão muito clara. O Brasil tem que deixar de ser o país do ódio.
tem que voltar a ser um país do bom senso. A polarização ela vai para as redes sociais muito forte também, né? As redes sociais, como é que se une de novo isso que está tão dividido? As redes sociais elas prestam um serviço de democratização da informação, mas um desserviço de uma informação que não é mediada, que ela não é ponderada. Por exemplo, eu sou candidato ao Senado, nesse ano se votam em 2 senadores, ou 2 senadoras, né? Um senador e uma senadora. E eu tenho que conviver nas redes sociais com vários candidatos invadindo minha página quando as pessoas declaram voto para fazer provocação, para tentar tirar o voto. Então, e fazem isso de uma forma, de uma polarização baixa. Esse é um problema concreto que hoje está acontecendo. Ou muitas vezes, quando vai para um debate, assim, o vídeo mais radical é aquele que tem mais visualização. Radical não, sectário. Acho que é bom colocar a palavra correta. O vídeo mais sectário é aquele que tem mais visualização. Eu não posso acreditar nessa forma de fazer política. Eu não vou fazer jogo baixo. Tem que fazer o jogo de qualidade. Tem que colocar com honestidade para o cidadão o que você pensa. Então, eu acredito que as redes sociais elas precisam de um determinado freio, e quem vai dar esse freio vai ter que ser a própria população, que tem que ficar menos na superficialidade e entrar no debate mais aprofundado. Essa é a forma que eu vou trabalhar. Eu não vou mudar o meu jeito de ser, porque isso não seria ético, claro, para atender aquilo que as redes sociais pedem. Perfeito. A gente está chegando já no finalzinho desse papo. Eu queria deixar esses 2 minutos finais para você falar diretamente com quem está assistindo a gente e deixar uma mensagem. Bom, meu nome é Daniel Cara, meu número é 505, sou candidato ao Senado Federal pelo pessoal de São Paulo. Eu conheço o Senado Federal como a palma da minha mão, trabalhei naquela casa. Eu acredito que é possível fazer uma política com qualidade, pautada no argumento e para resolver os problemas concretos da população. O problema do emprego, o problema da saúde pública, a baixa qualidade da educação. Isso se faz com investimento maciço em educação, ciência e tecnologia. Melhorar as condições de trabalho para os professores e garantir que os alunos aprendam nas escolas, que esse é um problema concreto. Os alunos estão indo para as escolas e não estão tendo a possibilidade de aprender. Eu acredito numa política que seja pautada no respeito, que seja pautada no argumento e que seja pautada naquilo que é de fato importante para a população, aquilo que faz diferença na vida das pessoas, que é a busca pela qualidade de vida, é a busca pelo emprego que de fato garanta uma boa renda e a busca pela construção de um projeto de sociedade que seja uma sociedade feliz, uma sociedade respeitosa, uma sociedade em que todos possam andar pelas ruas tranquilos e com a certeza de que vão chegar em casa, poder cuidar dos seus filhos, cuidar das suas famílias. Então essa é a nossa plataforma de trabalho. A gente acredita no trabalho essencialmente, no trabalho no dia a dia, no Congresso Nacional e de fato acredita na representação política que seja construída com base na discussão, na construção coletiva e na cultura popular do povo brasileiro. Então fica aqui o meu recado, foi um prazer poder conversar com vocês aqui da região da Baixada Santista, que é fundamental para o desenvolvimento do nosso país, é a região mais histórica do nosso estado de São Paulo, e dizer para vocês que no dia 7 de outubro, se vocês me derem a honra de contar com o seu voto, podem ter certeza que eu vou trabalhar muito no Senado Federal e vou fazer com que a representação de São Paulo seja uma representação digna, que é algo que não acontece há muitos anos. E o Senado Federal precisa fazer diferença na vida de vocês. Aí. Este foi Daniel Cara, que se candidata ao Senado pelo PSOL. Daniel, muito obrigado pela tua presença. Prazer. Por aceitar nosso convite. O Rumos e Desafios volta no próximo programa. A gente se vê. Tchau.